Amigos, a gente precisa trazer até vocês a dimensão disso que está acontecendo lá em Maceió. Pode, ser, aliás, já é considerada uma das maiores catástrofes ambientais em área urbana da história, uma das maiores do planeta. E a gente está diante da iminência do desabamento de uma grande região. O repórter Evandro Amorim, da TV Ponta Verde, acompanha de perto essa situação tão preocupante e tem informações para a gente ao vivo. Evandro, bom dia. Imagino que a população desesperada, sem saber o que vai acontecer nas próximas horas. Como está a situação aí e o clima da cidade na manhã desta sexta-feira, meu amigo? Muito bom dia a todos. Olha, a gente está vivendo aí 24 horas ou 48 horas aproximadamente, de uma grande expectativa, porque existe o risco, como a gente acompanhou aí na reportagem, o risco iminente de uma implosão. É unânime. A Defesa Civil aqui municipal, quanto a estadual, quanto a federal, são unânimes em afirmar que a mina vai implodir. O que isso significa? Significa que nós temos aqui, embaixo da terra, 120 metros, um buraco e com uma dimensão aí de aproximadamente 60 metros e que vai ruir e que vai sugar o que tiver próximo. A gente está falando de uma mina que está aqui atrás. Nós estamos a 500 metros aproximadamente da mina de número 18, que fica na beira da Lagoa Mundaú. Então, o que tiver no entorno deve ser engolido, não é o repórter que está afirmando. Isso é a Defesa Civil Municipal, estadual e também a nacional. Pode ser engolida essa parte aí. Que vai ruir? Vai, e não é o repórter que está afirmando, também são os responsáveis no monitoramento, porque nos últimos dias houve aí abalos, nós sentimos tremores, e as rachaduras vieram parar na superfície. Sobrevoando, dá para a gente perceber de cima todas as rachaduras, então é questão de tempo. Já deram uma previsão de que poderia ocorrer ontem, hoje, então, a qualquer momento, infelizmente, a mina pode ruir e aí levar para dentro dela, nós estamos falando de 120 metros embaixo da terra, é uma mina, é uma cratera, é uma caverna com um diâmetro de aproximadamente 60 metros de diâmetro. Pois bem, o impacto ele é pessoal, social, porque as famílias foram mais de 55 mil famílias que foram retiradas de 5 bairros aqui da região. São eles o Pinheiro, o Mutange, o Bebedouro, Bom Parto, vou repetir. Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto e parte de um bairro também aqui chamado Farol. 5 bairros, mais de 55 mil famílias foram realocadas, tiveram que deixar aqui a região. Alguns remanescentes, algumas famílias que insistiam em permanecer na madrugada de ontem, da quinta-feira, foram retiradas por força da lei. Os policiais foram lá e acabaram retirando as famílias. E a expectativa agora, como você me perguntou, e todo o Brasil está acompanhando, porque é uma dimensão muito grande, e que vai gerar um impacto muito grande, porque a gente não sabe qual é o impacto no ecossistema, por exemplo. No desabamento aí da mina, tem o impacto do sal na lagoa. O que acontece com o sururu, com o pescado? Lembrando que o sururu é a cara de Alagoas, é o que representa o nosso estado, Pois bem, vidas preservadas, não tem ninguém morando aqui. A gente está a 500 metros da lagoa. Maceió funciona assim, parte baixa e parte alta. Nós estamos aqui na parte alta, com uma certa segurança, tem carro passando aqui e tudo mais, mas a qualquer momento, lá embaixo, pode ruir a mina de número 18, e o que é preocupante para todo o estado, toda a cidade e todo o país. É uma grande catástrofe se isso acontecer, A gente está falando aí, como eu disse, de vidas que devem ser preservadas, de um impacto ambiental e um impacto econômico. É uma reação em cadeia. Por enquanto, a gente está aqui acompanhando tudo de perto para saber o que vai ocorrer. Dito pela defesa, repito, dito pela defesa municipal, estadual e nacional. Não é se a mina vai ruir, a mina vai ruir, mas não se sabe ainda quando. A gente está acompanhando e todas as informações dentro da nossa programação. É com vocês aí no estúdio, um grande abraço a todos, é isso aí.
Muito obrigado, Leandro. Antes de a gente se despedir de você, eu queria só fazer uma última pergunta que eu acho que é importante. Você mencionou um raio de 30 metros, mas uma profundidade de 120. Eu queria esclarecer o que você ouviu da Defesa Civil. Isso pode significar que um imóvel, por exemplo, que estava aqui num determinado ponto de Maceió, se a mina desaba, ele vai terminar 120 metros de profundidade? Olha só, a mina de número 18, ela fica 60% dentro da lagoa. Então vamos imaginar a beira da lagoa, daqui para cá é terra, daqui para cá é água. 60% da mina está dentro da lagoa, está aqui para trás. Mas quando esses 120 metros ele ruir, segundo aí as defesas civil, estadual, municipal e nacional, quando isso ruir, quando isso desmoronar, o que tiver no entorno será engolido, teoricamente será engolido. A Marinha, por exemplo, já mandou o recado aí de que nenhuma embarcação, nenhum pescador, nenhum jet ski, nenhum barco deve navegar nas proximidades aqui do Mutange. Né? A gente está falando aqui do bairro do Pinheiro, do Mutange e dos outros bairros que estão aí interditados. Então, assim, não tem mais casa, o que tem aqui são ruínas, são bairros fantasmas. Então, sim, tudo que estiver próximo, não se sabe a dimensão, vai ser sugado, vai ser tragado, né, para dentro desse buraco. E aí vem a consequência ambiental. Por que a gente está dizendo que vai? Porque quem está dizendo são as defesas civis, né, do Estado, do município e também a Defesa Nacional. Darlison. Obrigado, tá, Evandro? Você tem mais alguma pergunta para ele ou não? Não, pergunta não, só complementando. Vamos só agradecer que a gente pode continuar com as coisas. Obrigado, tá, meu amigo, pelo trabalho. Volta a qualquer momento. Se você tiver novidades, você é muito bem-vindo aqui. As informações que ele trouxe para a gente agora são informações muito importantes e a gente está falando aqui, claro, de uma tragédia anunciada. Como é que tudo isso aconteceu? 2018, houve um abalo sísmico de 2,5 na escala e já acabou trazendo o alerta de que algo errado estava acontecendo. Para quem está acompanhando de casa, não está entendendo, mas o que é isso? É mina do quê? O que é salgema? Vamos explicar, né, Felipe, para quem está em casa entender de fato o que está acontecendo. Essa mina de salgema, que é essa de número 18, são 35 ao todo em toda a região ali, em todo o estado de Alagoas. De acordo com a Defesa Civil, se a ruptura dessa que a gente mostrou agora, que o repórter trouxe ao vivo, que vai cair, ela vai ruir. Se isso acontecer, ela pode abalar e ter um efeito cascata em várias outras, ou seja, a gente pode estar falando de uma tragédia ainda maior. O que é salgema? Salgema é um minério que é retirado ali desta região, que fica a cerca de 1.200 metros da terra. O que é? É um minério que é utilizado para a fabricação de soda cáustica e PVC, que é uma espécie de plástico, muito utilizado pela empresa Braskem. Essa extração específica, que foi instalada em Alagoas, a princípio por uma outra empresa, depois ela foi absorvida pela Braskem, ela acontece desde 1970 e tem, inclusive, a autorização do governo ali do estado para essa extração. Então, a gente está falando de um problema ambiental que já é considerado o maior problema ambiental do mundo, o problema ambiental urbano do mundo, isso de acordo com todos os especialistas. Estudos em universidades já estão sendo feitos por conta disso, que já foi anunciado em 2018. Quais foram as medidas tomadas em 5 anos? Nenhuma. 60 mil pessoas aproximadamente tiveram que sair das suas casas por conta desta calamidade ambiental que vai acontecer. É aquela tragédia anunciada. A gente não está sendo nem sensacionalista aqui. Então, a Braskem, por sua vez, diz que já está tomando todas as medidas cabíveis, que tudo que está acompanhando. Mas, gente, são pessoas que tiveram que deixar as suas casas, escolas que tiveram as suas atividades encerradas, hospitais que foram fechados. Inclusive, Malta, eu estava acompanhando vídeos e relatos, enfim, toda essa história, até o cemitério da região não está sendo utilizado, ou seja, a pessoa ali, desses 5 bairros que são os principais ali do entorno, as pessoas não estão tendo direito nem de morrer, porque se morre, precisa ser levado para um outro local, justamente porque a região está condenada, pode vir abaixo. Então, o salgema é um minério que é extraído para a fabricação de soda cáustica e também PVC, que é uma espécie de plástico. E essa extração já acontece desde 1970, mas vale a gente lembrar que já houve ali um alerta da Defesa Civil
em 2018, quando houve esse abalo de 2,5, ou seja... De lá para cá, eles estão tentando corrigir o problema, porque nos 40 anos de extração de salgema, o que foi feito aqui, ali de 1.200 metros de profundidade, de onde tirava o minério, a empresa tentava colocar um outro líquido que preenchesse a estrutura subterrânea e não deixasse a terra ficar abalada. Acontece que houve... Aparentemente, o que houve foi um vazamento desse líquido que preenche o espaço lá de baixo, de onde tira o salgema. E aí eles começaram a perceber que a parte da cidade estava toda indo para baixo. E agora, né, gente, para a gente ter dimensão, nas últimas 48 horas tem uma região ali da mina 18 que cedeu 1 metro. Então, 1 metro aqui na altura da cintura da gente. Imagina uma casa que está aqui hoje e que daqui 48 horas ela afunda mais. Isso está acontecendo o tempo todo. 5 centímetros por hora, continua a movimentação. Daí o medo de que tudo vá ser engolido ali, sabe, Darson? Eu tive o privilégio de conhecer Maceió no final do ano passado, né? Inclusive durante os debates para o governo do estado. E o que a gente sente na cidade de Maceió é uma omissão muito grande do poder público com esse problema que os cientistas já denunciam há pelo menos 10 anos e que nada é feito. Infelizmente, por uma questão de lobby. Por quê? Porque a Braskem é uma das maiores empresas petrolíferas do Brasil, emprega muita gente e, ao longo de muitos anos, investiu muito dinheiro nos governos estaduais, do estado do Alagoas, e no governo municipal da cidade de Maceió. Então, hoje, o que a cidade está passando é uma tragédia anunciada há muito tempo, como foi e como está sendo em Minas Gerais, porque quando a gente lembra, né, do que aconteceu em Brumadinho e Mariana e outras regiões que podem viver o mesmo colapso, isso aí, infelizmente, é o poder público que, ao longo de muito tempo, fez vistas grossas, tampou os olhos ou tampou o sol com a peneira, porque tinha muito dinheiro entrando. É uma irresponsabilidade do poder público que, infelizmente, hoje quem paga, sobretudo, é a classe mais pobre. Porque essas pessoas, né, que construíram suas vidas nesses endereços e agora estão tendo que abandonar suas casas, não sabem para onde vão ir, né? Infelizmente, vão para um local, vão perder ali a simbologia do local onde foram criados pela inércia do poder público. Você tratou do setor da mineração, né? A gente precisa tratar com a realidade. A mineração é um setor extremamente degradante para o meio ambiente. São raros ainda os casos no mundo em que a mineração é feita de forma sustentável. E aqui no Brasil, as tragédias ambientais que a gente tem visto quase sempre vêm desse setor, que, por gerar muito emprego, por movimentar a economia fortemente, conseguem ter um lobby muito poderoso junto às autoridades locais para fazer parecer que aquele problema não existe. Aí, quando vem à tona o que está acontecendo, é o que a gente está vendo, que é simplesmente um desastre como um que talvez a literatura não tenha registrado ainda na história do mundo. Darson falou aqui sobre o envolvimento do governo, né, de todo o dinheiro que entra ali no estado, principalmente para os órgãos públicos da região. Só para a gente ter uma ideia, em julho deste ano, a prefeitura da cidade firmou um acordo com a empresa, com a Braskem, no valor de 1,7 bilhão de reais para indenização dessas famílias que estão com a possibilidade deste afundamento de solo que já foi identificado em 2018. Isso, um dos acordos que foi firmado, esse falando de 2023. Agora, se a gente fizer um levantamento, acompanhando isso que o Darson trouxe, de quanto de dinheiro que já foi investido e injetado no governo ali do estado, esse número com certeza é muito maior. Mas o que foi feito com esse 1,7 bilhão de reais em razão desse afundamento nos bairros que teve início lá em 2018? Esse dinheiro foi destinado para o que de fato precisava ser destinado, que é a manutenção e o impedimento que esse afundamento acontecesse, e todas essas pessoas que tiveram que sair das suas casas. Porque não é só, olha, a sua casa vai afundar, tá? Você mora aqui há 70 anos, ao lado da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, a sua avó que mora na mesma rua, vocês vão ter que sair, tá? Vocês moram aqui há 70 anos, 50 anos, a sua estrutura familiar é toda aqui, só que por conta disso, você vai ter que sair da sua casa, vai ter que sair do seu convívio, da sua cultura, de tudo aquilo que você passou a vida inteira vendo, porque tem um probleminha ambiental, a gente está tentando resolver. A gente tem que pensar num todo. Então, é claro, uma crise ambiental, é um problema ambiental, mas a gente imagina todas essas pessoas que tiveram que deixar suas casas, ou seja, você é obrigado a sair da sua casa, de onde você colocou ali as suas raízes, por conta de um problema que não é seu e que já foi anunciado há bastante tempo.